Hoje a gente entra na nossa 25ª live de um projeto de 60 lives. Essas lives, ela tem como objetivo principal fazer com que a gente olhe não só para a nossa maneira de pensar e de lidar com o mundo, com a nossa vida, mas também entenda de onde que começaram os nossos processos aqui na nossa terra, aqui na nossa existência. De onde que nós nascemos? O que que a nossa família influencia na nossa vida? Por que que nós pensamos do jeito que pensamos? Por que que nós temos esses padrões? Por que que nós temos esse resultado? Por que que a nossa vida acontece dessa maneira? E como é que a gente faz para mudar a nossa vida? Então essas lives têm o intuito, têm o objetivo de fazer vocês abrirem muito mais a consciência de vocês e analisar questões pessoais. É incrível a gente ter apoio, é incrível a gente ter acompanhamento terapêutico, psicológico, é incrível porque a coisa ela anda mais rápido. Só que no momento em que você aprende a se questionar, a se analisar e a dissolver em você mesma esses padrões, essas crenças, essas limitações, você ganha o poder de transformar a sua vida todos os dias e não apenas quando você está numa sessão com alguém. Então sejam muito bem-vindas. Eu coloquei, deixa eu fixar o tema aqui, para quem entrar, saber do que a gente está falando. Sejam bem-vindas. Várias mulheres novas aqui, sejam muito bem-vindas. Eu espero que vocês tenham aqui um espaço de acolhimento. Eu sei que muitas estão tendo o primeiro contato com esse conteúdo de olhar para a ancestralidade, de entender o que nós estamos repetindo, o que a nossa família impactou na nossa vida, como que muitas vezes a gente está sendo quem não devemos ser, estamos fora do nosso lugar. E eu sei que é um tema que muitas vezes quando ele chega ele é desafiador, ele é doloroso, e eu vou te falar que eu já estou há 4 anos nessa jornada de olhar para o meu sistema familiar, de me entender como mulher, e ainda assim impacta muito. Ontem eu assisti um vídeo que fala a herança que recebemos do nosso pai. Eu acho que se vocês jogaram no YouTube, vocês acham. E eu entrei num processo ali tão profundo de dor, de olhar para aquilo que eu ainda não olhei. Então, mesmo depois de todo esse tempo, ainda tem coisa para ser olhada. Então, vai com calma com você, vai com amor. Nesse comecinho que você tá adentrando esse universo de olhar para a ancestralidade, de entender as suas origens, as suas raízes, talvez seja mais necessário ter alguém te acompanhando até que você ganhe suficiência para lidar sozinha. Então, peça apoio, peça que pessoas te ajudem, se coloque no estado de vulnerabilidade para você receber a ajuda de outras pessoas. Eu coloquei aqui pra gente falar hoje, você está criando ou destruindo a sua vida? Existem 2 processos de desenvolvimento do ser humano. Um é um processo de criação e outro é o processo de desintegração, de destruição. No processo de criação, você está numa constante ascendente. Você olha para 1 ano, para 2 anos, para 5 anos atrás e você percebe que você fez um grande crescimento. Você percebe que o seu corpo mudou, os seus relacionamentos mudaram, a sua questão financeira mudou, e a mudança da questão financeira não apenas do dinheiro que está na sua conta, mas da maneira como o dinheiro te impacta. Porque existem pessoas que estão com um saldo na conta bancária que não impacta elas tanto quanto impactava em outros momentos. No sentido de deixá-las ansiosas, de deixar elas muito agitadas, de deixar elas com medo excessivo. Então, analisa agora você na sua vida. Você sente que está num processo de criação subindo na sua vida? Olhando para o passado, você analisa que você evoluiu, que está melhor? Ou você está num processo de desintegração, de destruição? Onde você percebe que há 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás você estava num lugar e agora você vem destruindo tudo. Porque o primeiro ponto é você reconhecer onde você está. Eu hoje, quando faço as lives aqui com vocês, eu percebo nitidamente
a diferença na minha comunicação, a diferença na minha clareza do quanto eu falo desse conteúdo, a diferença no entendimento que eu recebo do meu próprio conteúdo. Eu percebo a cadência da minha fala, eu percebo o quanto que vocês estão recebendo esse conteúdo do jeitinho que eu quero entregar para vocês, o quanto que eu não fico perdida nos pensamentos, o quanto eu consigo seguir uma linha de raciocínio. Então, se eu consigo perceber a mudança em mim, aqui nas lives, no meu conteúdo, quer dizer que além de ter internalizado esse conteúdo em mim, a minha mente ela tá funcionando através de uma ordem. Tem um sentido. Eu não estou pensando, oscilando muito nos pensamentos, eu não estou sendo afetada pelas minhas emoções, eu me equilibrei, eu estabilizei a minha maneira de pensar, a maneira de comunicar. Por quê? Primeiro é o nosso pensamento. O pensamento ele vem e ele vai sair pela sua boca. Tem um livro que se chama Os Segredos da Mente Milionária e ele fala uma coisa que é a maior realidade do mundo. E talvez se você estiver num processo de dor agora você não perceba, mas quando você sair do processo de dor você vai perceber que ao conversar com as pessoas, ele diz assim, se eu conversar com alguém, em 5 minutos de conversa eu já consigo prever todo o destino financeiro daquela pessoa. Eu já consigo prever mais ou menos quanto ela recebe, quanto ela ganha, quanto ela gasta, quanto ela tem guardado. Por quê? Nós verbalizamos os nossos pensamentos e as nossas crenças. Se você pegar um papel e sentar para escrever o que você acredita sobre você, o que você acredita sobre o mundo, o que você acredita sobre os seus pais, o que você acredita sobre a vida, sobre dinheiro, sobre homens, sobre mulheres, sobre relacionamento. Se você pegar e sentar e escrever, você vai visualizar as suas crenças. Você vai visualizar o que você acredita e o que você está criando. Então, hoje eu coloquei esse tema de você está criando ou destruindo a sua vida, porque é para você fazer uma análise sobre o seu decorrer. Só que, a partir do momento que você fizer essa análise, é estar aqui no presente e não entrar num processo de culpa, negação e rejeição. Por quê? Quando você entra num processo de culpa, de condenação, de reclamação ou de vitimismo, e tira o peso do vitimismo. O vitimismo é eu sou coitada da vida. Eu entro no lugar da criança, porque a nossa criança ela não vai mal saber ler um livro. A nossa criança ela não vai ter estabilidade mental para estar numa live dessa, para ouvir uma live dessa. A nossa criança ela não vai ter capacidade de ir lá no passado e entender o porquê que aconteceu aquelas coisas e voltar para cá com sabedoria. Então, quando a gente entra nesse processo da criança, e muitos de nós estamos vivendo, e tá tudo bem, a gente vai precisar de apoio pra gente ganhar compreensão e sair de lá, eu não consigo dar clareza pra ela, pra que ela entenda o que aconteceu, ganhe compreensão, maturidade e venha pra cá pra vida adulta. Então, quando você for analisar a sua vida, analise de um lugar de maturidade, de dizer sim, tá uma merda os relacionamentos, eu tô querendo morar fora da cidade, não tô conseguindo. O corpo tá horrível, tanto no sentido estético quanto de saúde. A conta bancária tá horrível, eu vivo nas dívidas. Eu preciso fazer essa autoanálise, esse autoquestionamento, para que eu saiba por onde ir. Porque para de se iludir que a gente vai conseguir resolver tudo de uma vez. Não vai resolver. Então você vai precisar fazer ali um diagnóstico, um panorama da sua vida, perceber se está no estado de criação ou de destruição, acabando com tudo ou evoluindo. E dentre o que você analisar, fazer uma escolha de por onde eu devo começar. Qual é o ponto principal que nesse momento eu preciso dar foco, dar energia para aquilo para começar a criar. Eu vou te falar por onde que eu comecei. E eu quero te convidar a fazer uma análise aí bem amorosa na sua vida. Antes de te dizer por onde eu comecei e por que fez sentido, e aí vai destrinchar toda a nossa live de hoje, eu acredito que a gente deva entrar no estado de humildade, baixar as nossas barreiras, se colocar na vulnerabilidade
de ouvir as pessoas que estão falando de coisas que eu não conheço. Eu devo ouvir as pessoas que já estudam algo por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos. Eu devo parar e ouvir, me colocar no estado de humildade e ouvir pessoas que criaram coisas grandiosas, que estão tendo sucesso. Por quê? Porque aquela pessoa ela não estudou aquilo ali à toa. Se uma pessoa vive para estudar tal coisa, se uma pessoa vive para criar tal coisa, ela tem algo a me ensinar. Então eu vou baixar a minha barreira, eu vou me colocar no estado de vulnerabilidade e de humildade e ouvir o que aquela pessoa tem a falar. Só que muitas vezes a gente tá tão na loucura do dia a dia, de acorda, levanta, toma café, vai embora, trabalha, fica 8, 10 horas, pega trânsito de 2 horas, 3 horas, eu não consigo parar para ouvir o que outras pessoas têm a me dizer. E tem uma pessoa que quando ele começou a fazer parte da minha vida, esse conhecimento começou a fazer parte da minha vida, essa pessoa veio assim de uma maneira gritante. O nome dele se chama Nikola Tesla. Ele foi um grande inventor que nasceu na época de 1856. Agora imagine uma pessoa que nasceu lá em 1856, que não tinha nada do que a gente tem hoje, praticamente escassez de conhecimento, de livro, não era disseminado como é hoje. E o cara foi um inventor. Ele competiu ali junto com Thomas Edison, que foi a questão da luz elétrica. As invenções deles era toda voltada para a luz elétrica. E esse homem, ele falou uma frase que eu te peço que você pegue essa frase, internalize e entenda isso na sua vida. Ele disse: você quer entender o universo? Pense como sentido de energia, frequência e vibração. Você quer entender os segredos do universo, os mistérios do universo? Pense como energia, frequência e vibração. E aí vamos traduzir isso aí para que a gente entenda isso na nossa vida, o que isso tem a ver com o tema de hoje. Energia é algo invisível, eu não vejo. Você vê o vento? Não vê, mas ele existe. Você percebe ele atingindo você, você percebe ele afetando as árvores, você sabe que existe. Você sente o amor, você vê o amor? Você não vê, é invisível, mas você sente. Você sabe que você ama um bichinho, você sabe que você ama uma criança, você sabe que você ama outra pessoa. Então existem coisas invisíveis que a gente não vê, que nomearam energia. E enquanto a gente ficar na ignorância de não enxergar isso que está além dos olhos físicos, não adianta, vai entrar em conflito. Vai criar doença, vai criar briga, vai criar escassez financeira, porque o dinheiro físico, o dinheiro papel, é matéria. Só que o que está por trás disso? Qual é a energia que é colocada antes desse dinheiro ser criado para que ele venha e se manifeste? Isso é para tudo na vida. Qual é a energia que eu devo colocar antes de eu manifestar um relacionamento? Qual é a energia que eu devo colocar antes de manifestar um propósito de carreira? Qual é? Então pensa nesse termo de energia. É algo invisível. Eu sei que existe, mas é invisível a esses olhos aqui. Frequência. Quando ele fala de frequência, ele está querendo dizer do nosso sentido de pensamento. Analise você. Para pensar. Qual é a qualidade dos teus pensamentos? Você passa das 24 horas do dia, a maior parte do seu tempo, em uma frequência de pensamento de ansiedade, de euforia, de estresse, de medo, de reclamação, de dúvida. Uma frequência totalmente oposta, extrapolando, ou numa frequência totalmente down, totalmente de rejeição, de abandono, de medo, de fracasso. Qual é a oscilação da sua frequência de pensamento? Esses são os primeiros passos, porque até no momento em que você for fazer uma terapia, você for fazer um acompanhamento terapêutico, psicológico, aquela pessoa ela vai estar ali para ela te ajudar a reconhecer o que está dentro de você. Só que se você já chega lá com essa consciência da oscilação de pensamento, da oscilação de sentimento, o processo vai ser muito mais acelerado. Então a gente vai lá resolver uma questão financeira, só que no fundo o que a gente precisa resolver primeiro aqui é a maneira como eu me sinto.
é a maneira como eu penso. E tá no meu domínio, isso tá no meu domínio. Quando ele fala, eu falei pra vocês já, energia, frequência. Quando ele fala de vibração, é literalmente a vibração do nosso corpo. Eu vibro, o mundo vibra, a Terra tá girando, tudo tá em movimento. Se você estudar física quântica, se você ler sobre esses estudos de lei da atração e tudo isso, tudo vibra, é real, tá lá, o estudo tá real lá. De pessoas que estudam isso há anos. Eu só preciso ir lá, ler e entender. Eu vibro. Como que eu tô vibrando? E aí, quando eu falo nessa questão de vibrar, eu vou trazer aqui uma coisa para você olhar, que é a vibração dos traumas. O que acontece no trauma? Existiu um período ali da nossa vida, um momento no espaço, no tempo, em que é como se eu estivesse indo na vida e um carro me batesse. Algo acontecesse e criasse em mim um lapso, um acidente. Pode ser um trauma de uma palmada, pode ser trauma de um acidente, pode ser trauma de um abuso, pode ser trauma de uma violência num relacionamento, pode ser trauma de perder algum membro ou ao membro da família. Existiu um impacto que foi muito forte e naquele momento a vida estava indo, eu estava indo no fluxo e o fluxo foi interrompido. Então houve um choque. E não interessa, teve pessoas que podem ter apenas batido o dedinho na ponta do pé e quebrou o dedo naquele dia e aquilo ali doeu tanto que criou um trauma. Nós somos seres humanos, gente, a gente é extremamente frágil emocionalmente. Então coisas pequenininhas para uma são gigantes para outra. Então quais foram os traumas que te afetaram, que mudaram completamente a estrutura do teu corpo físico, mental e emocional? Que hoje fazem com que você vibre ainda nessa frequência desse trauma. E aí, quando eu falei pra vocês do livro dos Segredos da Mente Milionária, que ele disse, se eu conversar com uma pessoa por 5 minutos, eu sei dizer exatamente o padrão financeiro dela. É a mesma coisa. Se você conversar com uma pessoa que passou por um trauma, você percebe exatamente onde que ela tá travada. A gente consegue perceber qual é a data, qual é o ano, qual foi o impacto, o que ela sentiu, como ela se sentiu, quais foram as emoções mais dramáticas que foram criadas, se foi vergonha, se foi medo, se foi abuso, se foi rejeição. A gente consegue. Agora, mas o que isso tem a ver com hoje? Eu vou trazer mais uma vez o tema que eu coloquei. Você está criando ou destruindo a sua vida? Analise. Se você sente que está num processo de ascensão, de subida na vida, de criação, de expansão ou de destruição, de esconderijo, de negação. Quando a gente fala disso de analise os seus pensamentos, analise a maneira como você se sente, por quê? Eu vou trazer agora para a questão de hoje dos nossos resultados. Se você olhar para os seus resultados, em todas as áreas, tá? No corpo, no relacionamento, no dinheiro, nas amizades, no seu comportamento com a sua família, se você olhar para esses resultados, eles são apenas os sintomas, o reflexo final de coisas que vêm sendo criadas muito anteriormente. Então, sempre que a gente vai olhar para a nossa questão financeira, eu vou falar o financeiro porque o financeiro ele impacta para todas as áreas da nossa vida. Sempre que a gente vai olhar para a nossa questão financeira, eu posso olhar apenas para o dinheiro que está lá na minha conta, ou que está faltando, ou que eu queria ganhar mais, ou para as viagens que eu não estou fazendo, eu posso olhar só para isso aqui da ponta. Mas quando eu me aprofundo, e se eu quero tratar realmente aquela situação e não apenas resolver, se eu quero tratar aquilo, eu preciso olhar qual é a minha autoimagem, qual é a imagem que eu tenho de mim, como que eu me sinto, qual é o valor que eu acredito ter no mundo, o que eu enxergo sobre as minhas habilidades e as minhas capacidades. Porque é exatamente o quanto tem na sua conta, o quanto tem de dívida, o quanto tem no reflexo da sua vida financeira, é exatamente a maneira como você se enxerga. É como se fosse a doença. E a questão financeira é uma doença.
é o reflexo de tudo que foi construindo, dos traumas que você passou, do abuso que você viveu, do abandono que você sentiu do seu pai, dos maus tratos que você viu alguém da sua família passar. Tudo isso foi criando dentro da sua mente um modelo de comportamento, um modelo de pensamento, um modelo de interpretação da vida. Então você traz isso para cá. Por isso que não adianta quantos livros de educação financeira, e eu tenho propriedade para falar nisso, a minha área de formação é a área contábil e depois eu fiz especialização em educação financeira. Não interessa. Todo o conhecimento que eu tinha de como fazer um balanço patrimonial, de como fazer organização financeira, planejamento, planilha, nada disso funciona se você estiver adoecida mentalmente, se você estiver adoecida emocionalmente. Então, o foco, lembra como eu falei pra você? Analisa a sua vida agora e pega e olha, faz uma análise de onde você tá, faz um mapeamento e bota o foco em uma situação. Se eu for olhar pra você e essa situação financeira estiver acontecendo e a gente for olhar no passado e perceber que existiram dores, traumas, abandonos, lá é o foco. Ali é o foco, para que você ganhe compreensão do porquê que aquilo aconteceu, você dissolva aquilo e deixa aquilo para lá e venha para cá. Porque a maioria de nós estamos vivendo o hoje, em 2022, indo para 2023, baseada num abandono, numa rejeição, numa falência de empresa, numa dívida que existiu há 10 anos atrás. Então não existe a possibilidade da gente fazer uma mudança aqui hoje se eu me comporto com reflexo do que aconteceu lá. E aí, o que isso tem a ver quando a gente fala no sentido da nossa ancestralidade, do que vem atrás? Para pensar. Os nossos pais, assim como nós, estão aqui por um único sentido. Qual é o propósito de vida? Qual é o propósito de vida do ser humano? Para mim, eu não sei para você, mas para mim, o único propósito de vida do ser humano é viver. É crescer, é evoluir, é expandir. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque existiu um dia em que um homem teve relação sexual com uma mulher, ele injetou nela uma substância dele, ela teve a ovulação de um processo dela, dentro dela houve uma fecundação de coisas que ali são microscópicas, que o nosso corpo produz naturalmente, a gente praticamente não tem conhecimento da complexidade disso. Dentro dessa mulher começou a se formar um ser humano com ossos, com cabelo, com órgãos, com pele, com sentido, com mente, com consciência. Essa pessoa saiu de dentro dela, veio para fora, começou a se desenvolver, cresceu. Hoje essa pessoa fala para outras pessoas, hoje essa pessoa constrói aviões, hoje essa pessoa constrói apartamento, hoje essa pessoa está construindo uma coisa para ir para lá para Marte. Todos nasceram do mesmo processo. Então, se a pessoa está na rua passando fome e pedindo dinheiro, mas se a pessoa está lá no prédio da Google, do Facebook, porque ele criou a ideia do Facebook que gera bilhões e que conecta milhares de pessoas, o processo de criação é o mesmo. A única coisa que diferencia o cara lá do Facebook de mim e de você e da pessoa que tá na rua passando fome ou da pessoa que tá num leito de morte porque tá com uma doença física, a única coisa que diferencia foi a trajetória de vida. Mas o processo de chegada aqui, ele é o mesmo para todos. Então percebe a preciosidade da gente entender o poder que a nossa ancestralidade, que o nosso círculo familiar tem sobre nós? Eu precisei contextualizar tudo isso para você, para entrar numa coisa um pouquinho mais profunda, que a gente vai acessar um pouco hoje, mas amanhã a gente se aprofunda, porque não vai dar para entrar nessa linha toda sem você digerir um pouquinho isso sozinha. Mas para pensar. Eu trouxe para você no início da live falando de um grande inventor que nasceu no século de 1856. O cara entendeu maneiras de captar energia elétrica e tornar isso produto para o mundo.
Não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. Pouco se tinham os livros lá que eles estudavam nas escolas e faculdades deles. Como que essa pessoa conseguiu captar tudo isso e colocar isso para o mundo? Existiu essa pessoa. E essa pessoa que captou todas essas energias, toda essa habilidade, toda essa capacidade de entender uma coisa que não existia e botar ela no aparelho para servir, que hoje, até hoje tá aqui pra gente, porque você não precisa entender o que eu tô falando, mas se você apertar o interruptor da energia elétrica, você vai saber que é real. Tá aqui, ó. É real o que esse homem falou. É real o que ele conseguiu canalizar e tornar real pro mundo. É real. Ele falou que tudo na vida, você quer entender o universo, o mundo, entenda em termos de energia, frequência e vibração. Quando você começa a entender a vida por esse olhar e para de achar que é só a matéria aqui, só o terreno, só a matéria, e você sabe que tem algo além, para além de você estudar o espiritual, você estuda o energético. E aí nesse momento entra o que a gente estuda como física quântica. Energias existem. Você sabe, você tá aqui me ouvindo essa hora da manhã, botando tempo da sua vida, porque a minha energia casou com a sua. A maneira que eu falo, o que eu falo, você tá entendendo o que eu falo. Porque quem não entende vai sair daqui, não faz sentido. Então o que eu tô falando, o que tá saindo pela minha boca faz sentido pra você. Tá dissolvendo alguma coisa. Isso é energia. A pessoa, quando você conhece uma pessoa, você vai abraçar, ou você vai dizer só apertar a mão, você sabe que isso é real. Você leu a energia daquela pessoa. Então a energia existe. Só que, como é que a nossa vida é criada? Como é que eu venho pra cá, pra Terra? A mamãe me teve, ela me sustentou, me deu peito, me deu comida, ela me ensinou a andar, a falar, eu aprendi tudo no início da minha vida, mas como que ninguém me ensinou como que a vida é criada? Como é que ninguém me falou o que influencia na minha vida no dia a dia? Se eu tô aqui, eu preciso aprender a lidar com essa realidade. Se eu quero aprender a dirigir, eu preciso entrar numa outra escola para aprender a manusear um carro. Então tem um estudo, tem um objeto de estudo, tem uma maneira de aprender a lidar. Por que ninguém ensinou a lidar com a vida? Por que ninguém ensinou como que o meu mundo é criado, como que as coisas são criadas, como é que as pessoas, como é que a vida ao redor é criada? Ninguém ensina isso. E aí, a física quântica, quando ela fala nesse termo de energia, ela diz que tudo vibra. Tudo vibra. Só que você é um campo que vibra antes de estar aqui. Eu sei que talvez seja bem desafiador de entender isso. Amanhã a gente aprofunda mais nesse ponto, mas baixa suas barreiras só para ouvir isso. E se você não acreditar de cara, eu te peço que vá pesquisar e estudar só um pouquinho, porque esse conteúdo ele é capaz de te libertar. E me desculpa, mas se você viver mais 10, 20 anos e continuar presa na vida que você tá, mas se você parar um ano para estudar esse conteúdo e esse conteúdo te libertar a ponto de você viver a vida que você quiser, ter os relacionamentos que você quiser, o dinheiro que você quiser, o corpo, a saúde que você quiser, me desculpa, mas esse conteúdo ele precisa ser estudado. É sobre a nossa vida. Então baixa bem as barreiras, porque eu vou te falar. Nós criamos exatamente aquele pai, exatamente aquela mãe, exatamente aquela família, naquela cidade, naquele dia. E talvez seja extremamente doloroso e desafiador para algumas pessoas, porque como é que eu criei um pai tão violento? Como é que eu criei uma mãe que me abandonou? Como é que eu criei um pai abusivo? Como é que eu nasci naquela família em que não tinha nada para comer? Como? Eu não vou entrar nisso hoje, para que hoje você consiga digerir um pouco disso que eu tô falando e se questione. E amanhã a gente vai entrar na formação das crenças, de como que nascem as nossas crenças e por que realmente essa família foi criada, o que ela tem para me ensinar. Mas eu criei. Porque existia um homenzinho e uma mulherzinha que estavam aqui vivendo. Em um certo momento, por obra de algo maior, eles se encontraram. Por que foi aquele homem e não aquele outro? Por que foi aquela mulher e não aquela outra?
Por que que eu, o espermatozoide, estava dentro daquele homem e ia fecundar com aquele óvulo? Por quê? Você nunca se fez esses questionamentos? Quando você abrir mão da superfície rasa, de viver apenas para sobreviver, e se questionar sobre questões mais profundas da sua vida, o universo inteiro vai se descortinar e você vai entender coisas que não vem entendendo há muito tempo. Então, eu coloquei aqui pra gente qual é o propósito da minha vida. Pra mim, o nosso propósito é crescer, evoluir, expandir. Não tem outro. E eu vou ter que crescer exatamente naquele ambiente que eu tive que nascer. Para nossa alma, não existe certo, não existe errado, não existe bom, não existe mal. Para nossa alma só existe evolução. Se eu vou crescer e a minha experiência vai ser morando debaixo da ponte, eu vou adquirir as virtudes da alma que eu preciso. Se para minha alma crescer, as virtudes que eu vou adquirir é morando numa cobertura aqui no bairro do Morumbi, eu vou adquirir essas virtudes. Se para minha alma crescer e evoluir, eu aprender o que eu tenho que aprender aqui na Terra, eu vou ser esposa ou um sheik lá de Dubai, eu vou acontecer. Para nossa alma não tem esses padrões de julgamento que nós temos. Tem apenas evolução e propósito. Só que, percebe que quando eu digo pra você, eu tô falando aqui, ó, de um conhecimento bem aqui, ó, de um conhecimento extremamente elevado. Eu tô falando em questão de alma, de evolução, de propósito de vida, de criação de realidade, eu tô falando disso aqui. Só que se eu tô aqui embaixo, aqui, ó, num pico da dor, passando por uma doença, relembrando um abuso, tendo que lidar porque eu não tenho dinheiro pra comer, como que uma pessoa vai conseguir chegar aqui nesse nível de conhecimento e entendimento, de perceber que ela criou aquela realidade, que ela criou aquilo ali para aprender e que ela pode criar outra? Não tem como. Então você entende a manipulação que a gente diz, a manipulação da massa, a manipulação da TV? E aí agora vem para uma coisa também bem profunda. Qual é a lente pela qual os seus pais enxergavam o mundo? Por quê? No mínimo, eu vou falar uma média, tá? Pode ser que seja menos, pode ser que seja mais, mas no mínimo, nós vivemos do 0 aos 15 anos, 18, no convívio dos nossos pais. Morando na casa deles, ouvindo o que eles falam todos os dias, percebendo o comportamento deles, aprendendo com eles, vivendo em torno das crenças deles e do padrão que eles direcionam, porque eles são pai, a casa é deles, a gente vê ali. Então, no mínimo de 0 a 18 anos, você vê o mundo através da lente dos seus pais. Eu te questiono agora, qual é a lente dos seus pais? Qual é a maneira que eles veem o mundo? Como é que os seus pais veem trabalho? Eles veem trabalho como algo duro, penoso, sacrificante, limitado, chato, difícil, que eles querem se aposentar para acabar logo? Ou eles veem trabalho como algo que você fornece algo para o mundo, que você ajuda outras pessoas, que você entrega algo de bom, que você muda o mundo, que você ajuda, que você quer empreender, que você... Como é que eles veem trabalho? Como é que eles veem dinheiro? Dinheiro é para sobreviver, dinheiro é a única coisa que salva o mundo, dinheiro é a coisa mais importante, o dinheiro é a coisa mais suja do mundo, dinheiro é certo, dinheiro é errado, dinheiro é difícil. Como é que eles veem dinheiro? Como é que eles veem um ao outro? Existiu amor na sua família? Eles se davam bem, eles se agarravam, eles se amavam, eles brigavam, eles se batiam, eles se julgavam, eles se traíam, eles se machucavam? Tudo isso, a maneira que eles viam o mundo, é a maneira que você pensa de 0 a 18 anos. E sabe por quê? Porque ir contra os nossos pais, principalmente no nosso início da nossa vida, é ir contra, como se fosse a gente ir contra a lei da vida. Então, inevitavelmente, ainda que você pense diferente, você vai tender a seguir o padrão de pensamento deles. Então, se você ainda vive através da lente deles, qual é a vida que você vai criar? E se você está no passado vendo a vida
através do olhar deles, quem tá aqui hoje vivendo a sua vida? Então eu falei para vocês na live de ontem, existem milhares de possibilidades da gente fazer negócios, da gente fazer dinheiro, da gente fazer negociação, da gente ajudar outras pessoas, da gente empreender, da gente fornecer serviço. Existem milhares de possibilidades hoje. Só que eu tô parada reclamando do dinheiro que tá faltando, porque no fundo eu tô agindo como se eu fosse meus pais, que tivessem lá em 1900, que não tem internet, que não tem tanta facilidade, que o dinheiro é escasso, que o Collor prendeu o dinheiro lá em 89 e pode toda hora alguém tirar o dinheiro deles. Percebe? Agora capta comigo pra gente fazer um apurado de tudo que eu falei até agora. Qual é a maneira que você se comporta no mundo e na sua vida? O que você sente que é o seu propósito aqui nessa terra, aqui nessa vida, aqui no seu trabalho, aqui na sua família, aqui na sua comunidade, no seu casamento, no seu relacionamento? Qual é? Esse propósito, ele é o que os seus pais pensavam, ele é reflexo dos traumas que você viveu, ele é reflexo das experiências que você teve no passado, ou ele já é uma noção de quem você é hoje? De tudo que você aprendeu, de todos os livros que você já leu, de tudo que você já viu. Faça esse questionamento. Porque quando você faz esses questionamentos, você consegue colocar a energia exatamente onde ela precisa ser colocada. Você sabe onde direcionar e não fica tão dispersa, perdendo tempo com tudo. Porque muitas vezes a gente está querendo aprender sobre culinária, aprender sobre espanhol e inglês, e aprender sobre política, e aprender sobre feminismo, e aprender sobre o aquecimento global, e aprender sobre, vou botar o tema, constelação, e aprender sobre as calotas polares. Para quê? Qual é o sentido? Para onde você está indo? O que você precisa estudar e aprender é sobre o quê? Sobre dinheiro. Percebe que, assim, teve uma vez que eu fiz um estudo com... Eu acho que o nome dele é Bruno Menezes, eu não lembro muito. É Bruno Menezes, Ri? Não lembro. Acho que é Bruno Menezes. E ele fala assim, você quer resolver qualquer problema na sua vida? Anote quais são as áreas que você precisa estudar e leia 4 a 5 livros, um por semana, sobre aquele tema. Seu problema está resolvido. E, gente, é real. É real. Se o problema está com dinheiro, leia como criar dinheiro. Se o problema está nos traumas, leia ou vai para uma terapia, resolva os traumas. Se o problema está no relacionamento, leia, resolva, estuda sobre aquilo. Mas a gente está com problema em todas as áreas da nossa vida. Eu não sei por onde começar, eu não sei o que procurar, eu não procuro nada, eu fico travada e eu fico o dia inteiro reclamando e eu não... Percebe que é uma loucura? Não faz o menor sentido? E o pior do que isso, além da gente ficar travada e não saber onde ir, é ficar parada, sentada na frente da TV assistindo Netflix o dia todo, ou assistindo novela. Gente, eu ainda conheço pessoas que assistem novela. Não faz o menor sentido você ficar 1 hora, 2 horas da sua vida vendo sobre uma história de vida de pessoas que não existe, que são criadas e que é um cenário em que eles embutem tudo ali para você comprar roupa, comprar joia, comprar sapato, comprar as coisas que são apresentadas ali. E os nossos pais vêm desses pensamentos. Então, o poder da gente conhecer a nossa origem é entender o poder do meu pensamento hoje, do meu programa mental. Porque é o nosso programa mental que está criando toda a nossa vida. Então, não adianta. Se quiserem te dar fórmula mágica de como... E eu e a Riane, a gente está estudando agora sobre... Eu já venho estudando, parei um tempo e ela está totalmente imersa em mercado financeiro. E ela falou uma coisa que é verdade. Não adianta você querer aprender a fazer dinheiro se você se sente incapaz, se você tem medo de perder, se você foi abandonada, se você está presa nas crenças de que dinheiro é sujo, se você está presa na escassez. Você precisa primeiro resolver isso para que os seus olhos se abram para ver as possibilidades de dinheiro. Então, analisa hoje. Onde eu preciso colocar o foco? Onde que eu preciso colocar o foco nesse momento, que ao colocar o foco naquilo ali, eu vou conseguir resolver a minha situação. Amanhã eu quero trazer para vocês a formação das nossas crenças. Porque aquilo que você acredita
cria a sua vida. As nossas crenças, aquilo que eu acredito sobre mim, aquilo que eu acredito sobre o mundo, cria a minha vida. Lembra que eu iniciei falando para você sobre o conceito de Tesla, Nikola Tesla, de que quer entender sobre o universo, entenda em termos de energia, frequência e vibração? Aquilo que eu acredito vai fazer com que eu crie a minha realidade. Hoje, eu acredito que eu sou um espírito que está aqui em processo de evolução, que eu sou uma energia, que eu sou algo que é além desse físico. Hoje eu acredito que vai chegar um momento que eu vou deixar esse físico aqui, que eu peguei emprestado, e que essa minha energia, essa minha alma, esse meu espírito, ele continua o processo de vida, de evolução. Por entender isso, por começar a pensar assim, mas eu não pensava, tá, gente? Pelo amor de Deus, 4 anos atrás, não fazia nem ideia do que eu tô falando pra vocês, não fazia a menor ideia. Há 4 anos atrás, que eu não pensava nisso, eu trabalhava puramente para fazer dinheiro, para ter dinheiro, para pagar minhas contas no final do mês, para comprar minhas roupinhas, para isso, entrava em relacionamentos tóxicos, era essa a vida. A partir do momento em que eu tenho essa compreensão, que eu entendo isso que eu tô falando, que eu sou sim um ser espiritual, que eu sou uma alma, que eu não fico aqui, que eu sou energia, que eu evoluo, eu sei que a coisa não acaba. Então, desculpa, mas eu não vou mais trabalhar apenas pela criação material. Apenas pela criação material, não. Porque eu sei que a minha vida tem uma continuidade. Então, se eu vou passar 50 anos aqui, 60 anos aqui, e eu não desenvolver esse meu ganho intelectual, mental, ganho de alma, ganho energético, amor, eu perdi 50, 60, 70 anos aqui. O que eu vou levar quando eu for embora? A casa eu não levo, nem o corpo eu levo, nem a roupa eu levo. Tá, o que eu levo? Eu levo esse conhecimento. Esse conhecimento que eu tenho, ninguém tira, porque ele é real. Então, quando você começa a pensar em um nível mais expandido, quando eu começo a pensar nesse nível mais expandido, eu paro de ficar só travada ali nos traumas, no processo da família, porque meu pai me abandonou, porque meu pai traiu minha mãe, eu paro de pensar nisso e eu entendo por que eu nasci naquela família, o que aquele homem me ensinou. Ah, aquele homem também foi abandonado pela mãe dele. Nossa, ele não teve criação da mãe. O pai dele também não criou ele. Meu Deus, então quer dizer que ele tá repetindo o padrão do pai e ele acabou sendo igualzinho o pai comigo. E quando eu tô reclamando dele, eu também tô repetindo o mesmo. Nossa, dissolvi. Quebrei ali uma corrente de coisas danosas de uma geração. Então eu evoluo o meu ganho de conhecimento para a alma. Eu entendo que essa jornada aqui humana, ela não é tudo. Existe um ponto maior. E aí eu mudo a maneira que eu me vejo, que eu me sinto, eu mudo a maneira do meu trabalho. Quando eu ganho essa consciência, eu mudo até a maneira do meu trabalho. Eu mudo a maneira que o dinheiro chega na minha vida. Então, aquilo que eu acredito, as minhas crenças, elas vão criar a minha realidade. Se eu mudo a maneira que eu acredito sobre as coisas, eu mudo a maneira que as coisas são criadas. E amanhã eu quero me aprofundar com você nesse tema de crenças, que essa é a libertação pra gente. Pra você entender o que você acredita sobre você, o que você acredita sobre o mundo, o que você acredita sobre a sua vida. Qual é esse propósito de você estar aqui? Qual é o sentido de você estar aqui? Eu espero que essa live abra várias linhas de pensamento na sua mente, que você veja para além das suas questões terrenas, emocionais aqui, para que você veja um nível mais energético, mais expandido, a um nível que te dê compreensão e que te dê caminhos para você lidar com as coisas que você está passando hoje. Amanhã a gente se encontra às 8h08, deixa eu ver se eu falei tudo para vocês. Como as pessoas que você convive pensam. Analisem também isso, tá? Como as pessoas que você convive, amigos, parentes, as pessoas que estão próximas ao seu redor, como elas pensam? Elas pensam que a vida tá acabada, que não tem mais jeito, que o dinheiro tá acabando para todo mundo, que tá faltando, que só pensa na política, no que os outros fizeram, não vão fazer. Ela só pensa em problema, ela só fala de doença. Como é que as pessoas ao seu redor falam? Ou elas são pessoas que estão falando em transformação, em criação, em mudança, em empreendedorismo, em dinheiro, em evolução? Como que essas pessoas pensam? Elas vão influenciar diretamente em você. Então, para muito além de você reclamar só do resultado,
Olhe ao redor, olhe tudo que está criando o resultado. Olhe o seu círculo familiar, olhe os seus comportamentos, olhe as coisas que estão criando isso. Essa chave você vira todos os dias. Não é preciso você estar todo o tempo num curso, num processo de desenvolvimento. Você se desenvolve diariamente. Olha para isso. Energia, frequência e vibração. Não ouça apenas essas 3 palavras. Não ouça. Analise. Energia, frequência e vibração. Isso é muito real. Isso faz muito sentido. E isso eu posso mudar. Eu não preciso ter 10 bilhões na minha conta para eu entender isso. Que a vida é sobre energia, frequência e vibração. E ao mesmo tempo, no momento em que eu entendo isso, que eu modifico a minha energia, eu atraio a energia de bilhões. Porque como é que a gente quer linkar com uma energia tão preciosa, que é uma energia de valor, que é uma energia de valor, de troca? Porque isso aqui no fundo, eu fiz sessão, eu fiz mentoria e a pessoa me pagou isso aqui. Eu entreguei para ela um valor, eu entreguei para ela a solução de um problema, de uma dor que ela tinha, ela tirou o dinheiro da bolsa e me pagou. Então isso aqui, antes de ter esse papel na minha mão, eu gerei valor para uma pessoa. Essa pessoa, ela tinha uma dor e ela não sabia como resolver aquela dor. E ela viu que eu sabia como resolver aquela dor. Então ela pegou o dinheiro que tinha na bolsa dela e trocou comigo. Então isso aqui no fundo é energia de valor. Como é que eu vou atrair uma energia de valor se eu tô numa energia aqui embaixo de reclamação, de vitimismo, de achar que eu não valho nada, de lembrar que eu fui abusada e de que eu fui negada da vida, porque eu tô travada num trauma? Como é que eu vou conseguir chegar aqui nessa energia? Olha, uma maravilhosa perguntou aqui, ó. As pessoas pensam que são assim mesmo e a tendência é piorar. É, porque elas não conseguem sair dessa linha de raciocínio. É um fluxo tão grande. Imagina, você tá num convívio de 10 pessoas que vivem falando de coisa negativa, vivem reclamando, falando mal do outro, falando mal da vizinha, reclamando, botando pitaco na vida de todo mundo. Se você for ao contrário, você é errada. Você vai ser excluída. E ninguém quer ser excluída, todo mundo quer pertencer. E aí ela perguntou aqui, olha, Cris, como não deixar baixar a energia? Primeiro, reconheça se você não é a pessoa mais tóxica do meio das pessoas. Reconhecer o que você não é mais tóxica, que você não faz mais parte daquilo, muda o seu ambiente. E muitas vezes, meu amor, o processo de mudança de frequência é solitário. Muitas vezes a gente vai ter que dizer não, vai ter que excluir, vai ter que se excluir de grupos, de festinha, de família que não faz mais sentido. E é doloroso sim. Só que você passa um tempo estabilizando uma nova energia para que novas pessoas cheguem. Como não deixar a energia baixar? Vou te falar como que eu fiz. Todos os dias da minha vida eu passava 2 a 3 horas assistindo live, assistindo vídeo de expansão, assistindo coisa de mentalidade, assistindo lei da atração, assistindo o poder do pensamento, assistindo sempre coisas que cada dia faziam com que novas energias entrassem. Porque para pensar, essa live, ela é energia. Eu tô te dando informação que ou você já tinha num grau menor ou você não tinha. Então eu tô te entregando energia. Você, aqui ó, vamos aqui dentro, tá? Tem líquido aqui dentro. Tá cheio de líquido aqui dentro. Um tipo de líquido. Se eu tô te entregando um novo líquido, inevitavelmente vai entrar e vai sair outra coisa. Vai entrar e vai sair outra coisa. Ok? Quanto mais líquido de qualidade, se eu vou botar aqui refrigerante e se eu vou jogar aqui energético, outra coisa, aquilo que tá aqui dentro vai sair. Vai sair também um pouquinho do que tá entrando, mas conforme eu vou botando mais, vai saindo. Então, conforme você vai recebendo mais informações de valor, você pegou uma informação minha, você sozinha vai elaborar aquela informação, aquilo vai fazer sentido. Aí você vai olhar pra coisa na sua vida e você fala, não faz mais sentido eu pensar assim. Aí quando você vai baixar a energia, que você vai começar a reclamar, você vai lembrar do que a gente falou aqui. E aí você vai falar, opa, lembrei, volto. A vida é incrível, eu vou me trabalhar,
A vida é eu que escolho, eu que crio a minha vida. Então percebe? De uma live, você vai pegar ferramentas, informações, que na hora que você cair a energia, na hora que você quiser discutir com a pessoa no trânsito, na hora que você quiser humilhar o seu marido, a sua namorada, você lembra daquilo, da informação que chegou, e você muda a maneira que você reagiria àquilo. É assim que você não deixa a energia baixar. De um processo consciente de autoanálise e mudança diariamente. Vai chegar uma hora que é tão automático, eu juro pra você. Às vezes eu tô aqui em casa, eu deixo cair alguma coisa, eu deixo quebrar alguma coisa. Esses dias eu tava tomando líquido aqui e eu não fechei isso aqui direito. E aí eu fui, ela não fecha direito. E eu fui fazer assim pro líquido se mexer, né? Que era uma substância com pozinho. Molhou tudo. Molhou notebook, molhou meus cadernos, molhou tudo. Eu juro pra você. Há 4 anos atrás, eu iria gritar, eu iria ficar com ódio, eu iria me transformar. Na hora que aconteceu, eu falei, não acredito. Eu levantei, fui lá na cozinha, peguei o pano, limpei tudo. Só que sempre que acontece isso, eu relembro de quem eu fui. E aí eu falo pra mim, meu Deus, você mudou, hein? E todas as vezes que isso acontece, eu me retroalimento. E aí eu falo, eu mudei, eu mudei, eu mudei, eu mudei, eu mudei. Então você percebe, é um processo ativo. E é assim que você faz para não deixar a energia baixar. Você começa a introduzir novas informações que fazem sentido para a nova pessoa que você quer ser e isso vai se modificando. É um processo ativo. Olha, outra maravilhosa, eu não vou ler o nome de vocês, tá? Para que não fique gravado, ninguém precisa saber quem é que tá aqui, mas eu vou ler a pergunta de vocês. No trabalho, como fazemos esse processo? Preste atenção que isso aqui é muito mágico. Você está naquele trabalho, você está naquele relacionamento porque você era uma determinada pessoa. Então, se você se sente um outro nível de pessoa, se você tem novos conhecimentos, talvez aquele trabalho, ele vai chegar um momento que você vai falar, não faz mais sentido pra mim. Sabe quando a gente trabalha num lugar que você tá lá há anos e do nada você fala, eu não sou mais feliz aqui, eu não quero mais estar aqui? Você mudou. A pessoa que você era quando chegou não é mais a pessoa que você é, então aquilo ali não faz mais sentido, você vai embora. Como fazer isso para mudar nesse processo de trabalho? Quem você chegou lá era uma pessoa. Então você se relacionava com as pessoas e com aquele trabalho de um jeito. Se você mudar muito, vai chegar um momento que ou as pessoas vão sentir que você mudou e elas vão mudar com você, ou você vai ver que aquilo ali não faz mais sentido para você e você vai começar a abrir os olhos para enxergar novas possibilidades. Então percebe como isso é real. No trabalho, como fazemos esse processo? Do mesmo jeito que você está fazendo tudo na vida. Eu vou ganhando compreensão. Eu vou ganhando compreensão. Eu vou ganhando mais informações que façam sentido para minha vida. Quem trabalha em um lugar que precisa se deslocar por 2, 3 horas, assista vídeo de valor. Assista aulas de valor. Assista conteúdo no YouTube de valor. Vai durante esses 2, 3 horas ouvindo coisas. Eu, da hora que acordo, a hora que eu me desloco para academia, eu tô ouvindo áudio de transformação, de mudança de mentalidade, do poder do pensamento, do que são as crenças, como a gente muda as crenças, como que eu dissolvo as coisas do meu passado, como que eu trato um trauma, o tempo inteiro. Não fazia mais sentido eu trabalhar no ramo da contabilidade. Por quê? Porque aquele trabalho não fazia mais sentido para mim. Só que eu não pude mudar de uma hora para outra, né? Eu tive que mudar devagar. Então hoje eu trabalho com o que eu trabalho porque eu me transformei numa nova pessoa. A pessoa que eu era não fazia sentido trabalhar aqui hoje com o que eu faço. E a pessoa que eu sou hoje não faz mais sentido trabalhar lá no escritório de contabilidade. Percebe? Então é isso que a gente vai mudando devagarinho. Devagarinho a gente vai mudando quem nós somos e a gente muda tudo ao redor. Muitas vezes a gente vai mudar e vai falar, não quero mais esse casamento. Não faz mais sentido para a pessoa que eu sou. E não é porque ele faz isso, ele faz aquilo. Não, não é sobre ele, é sobre mim. A pessoa que ele é não me nutre mais. E a pessoa que eu sou não nutre mais ele. Buscar essa mudança é maravilhosa.
essa expansão de mentalidade muda muita coisa. Gente, essa expansão, ela muda a maneira que você se sente no mundo, ela muda a maneira que as pessoas se atraem, chegam na sua vida e você atrai as pessoas, ela muda tudo. É o maior ganho que a gente possa fazer. É esse de mudança de mentalidade, pensar através de uma nova maneira de pensar. E amanhã a gente continua aprofundando, eu já tenho que ir, já passamos do nosso horário. E amanhã a gente entra nessa questão de crença para que vocês analisem assim, bem amorosamente as crenças de vocês, percebam de onde nasceu, porque muitos de nós falamos assim, eu sei, eu tô sendo igualzinha ao meu pai, eu sei, eu tô sendo igualzinha da minha mãe, tá, mas como é que eu mudo isso? Como é que eu faço para mudar esse comportamento? Amanhã a gente vai aprofundar nisso, tá bom?